Lerei o texto, os irmãos acompanham, Êxodo 9, do verso 1 ao verso de número 7. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte. E todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Vamos ficar em pé, irmãos, para a oração? Senhor, nós te adoramos, louvamos teu santo nome na tua presença, por tua graça, e nesse momento de adoração, queremos ouvir a voz de Cristo, dedicar esse tempo à adoração pública, a ter comunhão com o Senhor pela palavra. Pedimos que o Senhor se agrade em falar aos nossos corações. Ó Deus, fala conosco, nos instrui, que possamos ouvir de Cristo, ouvir a tua lei, o teu evangelho, e pedimos que a tua palavra, ó Deus, seja exaltada, que ela venha repercutir em nossos corações, produz graça em nós, nos dá benefício, ó Deus. Abençoa o meio de graça, abençoa a tua igreja aqui neste lugar. Ó Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos analisando o conflito entre Deus e Faraó. E nós observamos nesse conflito entre Deus e Faraó como o Senhor lida com o pecador. E também podemos observar como um pecador obstinado resiste a Deus. Nós não entendemos completamente o porquê de Deus enviar mensagem a um pecador obstinado. Deus já sabe que não vai se arrepender, mas nós sabemos que tudo é para a glória do Senhor. E nós sabemos também, irmãos, que há graça nisso, a bondade, a misericórdia da parte de Deus nisto. E nós observamos em toda a história da redenção que o Senhor tem agido assim. O Senhor tem lidado com os pecadores. O Senhor, então, lida com obstinados, com indignos, com incrédulos. O Senhor revela a sua bondade. As suas misericórdias são exaltadas. E aqui nós temos então o relato da tratativa de Deus com o Faraó. E esse padrão de Faraó pode ser observado na tratativa de Deus com pecadores de todas as épocas, não apenas com Faraó. Não é diferente com o pecador dos nossos dias. E ao resistir a Deus, outro ponto, é que o juízo de Deus permanece sobre o coração endurecido, pesado. E o que nós vemos aqui nessas 10 pragas, mais ainda, é que há um progresso nas punições de Deus. Nós observamos no sermão passado, na última praga, em que Deus disse que iria fazer distinção soberana entre os ímpios e o seu povo eleito. O Senhor enviou enxames de moscas
e houve então uma separação, a terra de Gósen, onde o seu povo habitava, e não foi algo acidental não haver moscas ali em Gósen. Mas Deus fez isso para que Faraó soubesse: eu sou o Senhor, eu sou soberano, isso vem de mim, não é acaso essa praga. E nós falamos também no sermão anterior que o termo hebraico para separação está relacionado à ideia de redenção ou resgate. A salvação é uma obra discriminatória. Deus separa um povo, ele discrimina, ele separa, ele aparta para si um povo. E tudo isso, irmãos, revela soberania de Deus. E mesmo diante de um milagre grandioso, o coração de Faraó, ele ficou endurecido, pesado. Observamos também no sermão passado Faraó tentando usar de estratégias, colocar objeções ao culto de Deus. Faraó, debaixo do sofrimento, da punição de Deus, ele faz um recuo estratégico. Ele vai permitir a adoração, mas ele vai dizer: adora aqui no Egito mesmo. Ou, caso vocês saiam para adorar, não vão muito longe do Egito. E nós vimos que isso, irmãos, é uma astúcia que visava manter o controle sobre o povo, manter o povo em desobediência, manter o povo numa posição de não adorar a Deus como Deus exige, conforme Deus ordena em sua palavra. E, na verdade, Faraó só fez isso porque estava sofrendo. Ele só fez isso porque o juízo de Deus pesou sobre ele. Bastou a praga cessar e Faraó quebrou mais uma vez a sua promessa, endureceu o seu coração já pesado e não deixou o povo ir para adorar a Deus. Ou seja, Faraó apenas odeia a consequência do pecado. Ele não odeia o pecado em si. Ele apenas deseja o alívio do sofrimento terreno, carnal. E então, nesse contexto de dureza, nós temos a quinta praga, é o quinto juízo de Deus. E agora, irmãos, nós teremos de fato no Egito mortandade, morte, no caso aqui, de animais. E estas mortes, elas apontam para um juízo de Deus sobre a propriedade. Há uma contenda de Deus com Faraó e o juízo de Deus é contra a economia do Egito. E a partir disso irei caminhar pelo texto a partir do tema Cristo contra a economia do Egito, ou a economia egípcia. Cristo contra a economia egípcia. Em primeiro lugar, do verso 1 a 4, nós veremos, e aqui há um padrão, há uma repetição, mas nós veremos aqui, irmãos, Cristo reivindica o seu povo. Novamente, mais uma vez, o Senhor manda a mensagem por Moisés, Êxodo 9, verso 1 a 4. O Senhor diz então a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. E o Senhor usa o seu nome, o Deus dos Hebreus. Deixa ir o meu povo para que me sirva para o culto, para a adoração, porque se recusares deixá-los ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, com pestilência gravíssima. E mais uma vez o Senhor diz que fará distinção entre Israel e os egípcios. Irmãos, o Senhor então envia a sua palavra, a sua ordem, com ameaça de juízo. Há uma ameaça. Se não obedecer Faraó, saiba, virá punição. O Senhor é soberano e o Senhor é soberano sobre a propriedade, sobre os bens. O Senhor é soberano, Cristo não é um Deus territorial. Faraó tem que entender isso, os pagãos precisam entender isso. Cristo é Senhor sobre tudo e todos, sobre todos os aspectos da criação, sobre o Egito. E Cristo é Senhor sobre a economia, sobre os bens, sobre a propriedade.
Toda a terra é do Senhor. E o Senhor exige libertação do seu povo. E Faraó tem que submeter a Deus. Todos os poderosos, irmãos, têm que submeter a Deus. Cristo é Rei e Senhor sobre as nações, sobre os poderes, e eles precisam submeter, como em Salmo 2 diz, ele rege com o cetro de ferro. E o Senhor é um Deus que se revela, um Deus que salva o seu povo aqui para o culto, para adorar. E nenhum poder político ou econômico ouse se colocar entre Deus e a salvação do seu povo. Nenhum poder político, econômico, faraó, tirano que for, ouse se levantar contra o culto do Deus verdadeiro. Deus liberta o seu povo para cultuar, e Ele é Senhor. E nós vemos aqui também que é a propósito, na salvação, o culto, a centralidade do culto. E nós vemos aqui em toda essa sessão das 10 pragas, e percebam, irmãos, como Satanás e o mundo se opõem ao culto de Deus, à adoração a Deus. Como Faraó e o mundo estão em guerra contra o Senhor e contra o seu culto. E então nós vimos que ele não se arrepende, o seu coração é duro e a guerra continua. E Deus fala: eu sou o Deus dos hebreus, Faraó, que tu diz que não conhece, que não sabe quem é. Deus usa esse nome, Deus dos hebreus. Deus diz: esse é o meu povo, deixa ir o meu povo, eu sou o Deus da aliança, eu estou em pacto com Israel, eles são meus por aliança, eu tenho direito de propriedade. E então Deus diz para Faraó que deixe ir o povo para o culto. O objetivo é culto e serviço a Deus. E a recusa de Faraó, de fato, irmãos, é algo que agrava o seu pecado. Faraó é um incrédulo, um cético, um profano, e de fato isso demonstra a sua obstinação, manter o povo ali. E isso então é um ato de guerra contra o Senhor, é uma rebelião contra o Senhor, uma obstinação. E veja, não é mais o dedo de Deus. Lá na praga dos piolhos, os magos disseram ao dedo de Deus. Não puderam imitar a praga. Mas veja agora, irmãos, que o texto diz que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, no verso 3. A mão de Deus, o poder de Deus. E então não é a natureza, o poder da natureza, não é nada, apenas as leis naturais, que foi Deus que criou também. Mas veja que Deus diz que Deus vai intervir, a sua mão poderosa. Virá um juízo mais intenso, mais forte, um juízo sobre a propriedade. E veja, irmãos, que é uma ação de guerra. É uma ação de guerra. Deus está em guerra contra o Egito. Eles então sofreram nas suas fontes de água, o seu conforto, ali animais nos seus corpos, moscas. Agora eles levarão um golpe em suas propriedades. Irmãos, veja, percebe isso também. Atacar a economia, não apenas lá no Egito, mas lá também, é um golpe ao ídolo do homem caído, do homem carnal. Porque muitos dos ídolos do homem têm a ver com o dinheiro, com a propriedade, como no Novo Testamento é dito sobre Mamon. Então, os egípcios, eles tinham essas propriedades, o gado, e não é só o Egito, irmãos, a pecuária, o gado, ele está na base, a pecuária está na base do transporte, da alimentação. Muitas coisas eram transportadas, haviam carroças ali, esses cavalos e gado, para girar o moinho. Então, destruir o gado, destruir a produção ali, os animais, até mesmo roupa, eles faziam roupas, vestes com as peles dos animais. Esse juízo de Deus, irmãos, causa no Egito uma grave depressão econômica. Seria de fato algo que iria ferir a economia, eles iriam demorar a recuperar.
E, ao mesmo tempo que há um impacto na economia, também há um impacto na idolatria. Porque, de fato, haviam deuses no Egito vinculados a esses animais, como os touros Apis e Minerves, a deusa Hathor, uma mulher com cabeça de vaca. Haviam divindades ali terríveis, pagãs, associadas então à fertilidade, e Deus então ataca a economia e também ídolos do Egito. E o Senhor, enquanto faz isso, diz para Faraó: vai ser, o meu povo não vai sofrer, vai haver diferença, não vai morrer nada, nenhum gado dos filhos de Israel. E isso não é acidente, isso não é por acaso. Isso é um ato da intervenção de Deus, eles são meus, é meu povo. E isso também para que você, Faraó, saiba que eu sou o Senhor da terra. Eu sou o Deus dos hebreus, mas eu sou soberano sobre você, sobre o Egito. Eu não sou um Deus tribal só dos hebreus, mas eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vejam nesse primeiro ponto, como aplicação, como é grave a oposição à liberdade cristã. A liberdade cristã, Deus nos salva do domínio de Satanás, do cativeiro do pecado, para o adorar, para adorar a Deus, conforme a Bíblia, não é de qualquer jeito. Você é livre para adorar a Cristo, conforme a palavra de Cristo. Fazer isto, ou se opor, no caso, fazer isto que eu quero dizer, é se opor à liberdade cristã, é colocar-se contra Cristo. E esse é o trabalho de Satanás e dos homens ímpios, tanto dentro como fora da igreja, não importa. Se levantam contra o culto de Deus, de fato estão se colocando contra Cristo. E conforme vemos no texto, a glória de Deus e o seu propósito de nos salvar e libertar para o adorar está vinculado a essa questão da liberdade cristã, do culto. Claro que Faraó não pode se submeter a esse propósito, porque de fato é ímpio. E não é diferente hoje, irmãos. Os ímpios, os incrédulos, eles vão se colocar contra a liberdade cristã. Eles vão, então, na verdade, se colocar contra Cristo. Faraó é um incrédulo e um tipo dos incrédulos, e os incrédulos agirão assim, tentarão se opor ao culto de Deus, à liberdade cristã, porque são inimigos que nunca desistem. Idolatram o dinheiro, não querem perder posição. Faraó não queria perder o seu poder, sua posição. Desprezam a igreja de Deus, os fiéis, os que se submetem a Deus, a sua palavra. E muitas vezes, irmãos, esses incrédulos e ímpios são encorajados pela sua prosperidade, poder secular. Veja o Egito, é a nação mais próspera da sua época, Faraó, principal monarca do seu tempo. Então, os ímpios prosperam e acabam por desprezar a igreja. Agora veja, atenção, o ímpio acha, porque muitos deles prosperam, que o seu ataque à igreja não vai ter consequência econômica nenhuma para eles. Por isso que eles ficam encorajados. Se eles acreditassem ou suspeitassem que ao fazer isso, atraem o juízo de Deus sobre a economia, sobre os seus bolsos, talvez, irmãos, eles se refreassem de ir contra a igreja, de ir contra a liberdade cristã. Porque nós vemos aqui, o Senhor confronta o ídolo do dinheiro, o mamon, no coração dos homens. E muitos deles, então, são encorajados e perseguem a igreja, porque, de fato, eles não creem no juízo de Deus, que Deus é Senhor sobre tudo e todos, que a mão do Senhor está contra eles, que o Senhor vai enviar os seus flagelos. E não acho que isso é uma coisa só aqui do Êxodo, leia Apocalipse para você ver o que o Senhor diz sobre os últimos dias.
as trombetas ali que são tocadas, todos aqueles flagelos da parte do Senhor. Então não vai ficar barato, vai sair muito caro. Vai sair. Não, se não for completamente aqui na volta de Cristo, vai ser perda total, eles vão perder tudo. Aqui o Egito perdeu gado, vaca, ovelhas, eles terão que enfrentar a mão do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, Cristo pune a economia no verso 5 a 6. Isso está no centro aqui do texto, do argumento. Cristo pune a economia. E nós vemos aí, o Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Tudo indica, irmãos, pelo contexto aqui, há uma ênfase, uma hipérbole. É possível que tenha sobrado, pelo contexto, sim, algum gado ali no Egito, mas foi muita morte de animal. Morreu muito. E a linguagem, então, é usada como se praticamente tudo foi devastado. Não sabemos exatamente de que modo, é uma praga de Deus, talvez alguma praga de infecção bacteriana, alguma coisa que Deus enviou, algo que infectou o gado, as vacas, cavalos, camelos, burros. E esses animais, irmãos, que personificavam deuses egípcios. Como falamos, deuses com cabeça de touro, vaca, carneiro. E isso então foi um golpe contra a crença dos egípcios, contra a economia egípcia. Então, uma disputa teológica, mas também os bolsos foram atingidos. A economia, o dinheiro, a propriedade. E isso, irmãos, vai, juntamente com as outras pragas, vai levando o Egito ao colapso econômico, financeiro. Veja que os egípcios abominavam os sacrifícios dos hebreus, mas na sua incredulidade eles levaram seus animais à morte, porque eles pecaram contra Deus e Deus enviou o seu juízo sobre eles. O juízo, irmãos, no texto, ele não vem em qualquer hora, ele vem na hora determinada. Isso tem um propósito. Amanhã fará o Senhor isso. O Senhor diz, amanhã fará o Senhor isto na terra. Isso é para que Faraó e os egípcios não tivessem nenhuma desculpa de que foi qualquer coisa aleatória ou do acaso. Esse foi um juízo claro. E mais ainda, há outro aspecto, o gado de Israel não foi atingido. E no verso 7, na primeira parte, na parte A aí do verso 7, Faraó mandou investigar, ver. Foi lá ver, conferir. Ele que é incrédulo, que é cético, que não crê em Deus, foi lá investigar, ver o que Deus tinha dito, se o gado de Israel havia morrido algum. E então, mediante exame e verificação, viu que o gado dos judeus estava completamente são. Não havia mortandade nem morte alguma ali entre o rebanho de Israel. E, claro, sabia também da mortandade do gado egípcio. A praga afetou o gado do campo, o julgamento afetou especialmente os camponeses. E veja, irmãos, que Israel, mesmo pobre, escravo no Egito, é preservado, enquanto os ricos egípcios são punidos. E o Senhor tem misericórdia de Israel, porque Israel, como sabemos, é basicamente um povo pastoril, irá sair do Egito e irá para a terra de Canaã, e é um povo ligado à agricultura e à pecuária. E então Deus cuida de Israel e preserva Israel, e Deus então manifesta assim o seu cuidado, e tudo dentro da soberania de Deus. Uma soberania impecável, no tempo, na hora, Deus soberano, cumpre a sua palavra. E isso também, irmãos, enfatiza como Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. E Deus é fiel aqui em punir a economia, a propriedade.
O resultado, então, todo o gado do Egito pereceu. Grave depressão econômica no Egito, idolatria confrontada, e então é isso que vemos aí nesse segundo ponto do nosso texto. Irmãos, Cristo então é Senhor sobre tudo e todos, Ele governa sobre o tempo, sobre o espaço, mas eu quero que o irmão considere. Veja, muita gente pensa assim, eu não sirvo a Cristo, não vou à igreja e tal, mas estou aqui prosperando, tenho meu trabalho, e Deus me abençoa, até acha que Deus está dando aval a eles porque eles prosperam. Mas veja, irmãos, não servir a Cristo é se expor ao prejuízo. Vai ter perda. Saiba disso, não duvide. Vai ter perda. Eles podem prosperar aqui, Deus pode mandar juízos aqui, como eu disse lá do Apocalipse, para os últimos dias, tragédias, guerras, catástrofes naturais, mas para o ímpio a morte é perda total. Se não tirar tudo dele aqui, ou se ele não tiver aperto aqui, na hora que ele morreu, não vai levar nada. O dinheiro que tiver no banco, as terras, os diplomas colados na parede, vão ficar tudo aí. Não vai levar nada. Vai ser perda total. Porque Deus é Senhor da terra e da riqueza. Ele é soberano sobre a economia. É Ele que distribui até para o ímpio. É Deus que distribui. Ele prospera o ímpio. Ele pode enriquecer, ele pode prosperar, ele pode também reter e tirar. E o que estamos vendo aqui no nosso texto é isso. É um golpe econômico, devastador, uma pancada mesmo de Deus no Egito, na sua economia, nos seus ídolos. O Egito vai ficar arruinado. Para se recuperar, irmãos, vai ser um processo lento e tudo indica nunca mais vai ser a mesma coisa. Então Deus, Ele tem soberania e envia juízo sobre os ídolos materiais. Deus destrói os animais, o sistema idólatra. E os deuses do Egito não puderam fazer nada. Não puderam fazer nada contra Deus. A palavra de Deus se cumpriu precisamente. Em terceiro lugar, irmãos, no verso 7, nós temos aí um ponto muito importante também. Tragédia econômica não muda o coração. Faraó viu que Deus que fez, que não teve nada no gado do Egito, do gado dos israelitas, mas endureceu o seu coração. Viu a mão de Deus, o poder de Deus. Veja no verso 7 a parte B. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. A mão de Deus destruindo propriedades, uma ação de guerra. Não temos aqui Faraó pedindo para Moisés, ore por mim, cadê Arão? Chama Arão, pede para orar, para que Deus tire a praga. Não tem nada disso, não vemos isso no texto. Faraó, irmãos, está cada vez mais endurecido, amargurado, cada vez mais em inimizade. Levou um grande golpe, um grande estrago econômico. Ele teria, e o Egito terá que comprar gado de outros povos. A informação dessa destruição não ficou só no Egito, não. Os povos ao redor, quando o Egito fosse comprar gado nas nações vizinhas, as nações saberiam, isso aí iria afetar as negociações, o custo, o valor das coisas. Então, saiba disso, Deus tem soberania sobre a economia. Deus pode assolar o bem-estar econômico, porque o homem idolatra isso, é idólatra dessas coisas. Então, nós vemos que Deus exalta o seu nome e muitas vezes faz isso punindo nesta área, porque os homens são idólatras destas coisas. Quanto a Israel, isso também demonstra o poder de Deus. Deus é o Deus do pacto. Deus salva Israel do Egito, preserva Israel no Egito,
E isso glorifica a Deus. Isso exalta o nome do Senhor. Certamente, irmãos, e saiba disso, quando o povo de Israel vai sair do Egito, ele não sai só Israel, exatamente filhos de Abraão étnicos. Sai um populacho de gente. E por que que isso acontece? Porque as pessoas ali do Egito que moravam viram aquilo ali. Viram a mensagem, os sinais, e muitos certamente foram levados à fé no sentido de desejar se agregar ao povo de Israel. Veja, irmãos, que Faraó enviou mensageiros para investigar. E nós vemos então, veja, Faraó não crê em Deus, ele diz que quem é o Senhor, e é cético, né, e muitos aí dizem que são ateus. Por que que o ímpio, o ateu, gosta de conferir se a palavra de Deus é verdade? É o que tem aí. Faraó foi lá, mandou ver ainda se tinha acontecido lá na terra dos judeus. Veja a falsidade do ateísmo. Por que que eles ficam examinando, vendo o que se cumpriu, o que não se cumpriu? Ele envia inspetores a Gósen, onde os israelitas viviam, porque ele está humilhado e enfraquecido, mas está endurecido. E após a investigação, qual o resultado? Eis que do rebanho de Israel nenhum só animal havia morrido. Eis Faraó, veja, abre o seu olho bem grande aí e veja isso. Não morreu nenhum. O gado de Israel foi preservado. Isso vem da mão do seu Deus e Pai, o Deus dos hebreus. E mesmo assim, irmãos, imagine a dureza. E aqui no texto, a ideia de permanecer duro o coração, aqui a ênfase nessa parte da narrativa é que isso é algo que vem de Faraó. Nós sabemos que Deus também endurece judicialmente, mas aqui o texto, a linguagem do texto é que de fato o próprio Faraó manteve o seu coração duro por um ato deliberado, por um ato do seu coração rebelde. Ele se recusa a ceder diante da prova. Está aqui a prova. Deus é Deus, mandou praga, matou o gado todo na hora que Deus disse, preservou dos judeus, mas Faraó continua duro diante da tragédia econômica, com graves consequências. Irmãos, veja como é complicada a situação do homem sem Deus, do ímpio, do ateu, diante dos juízos de Deus, especialmente. Faraó, se ele pensasse no povo, se Faraó pensasse nos egípcios, ele ia pensar assim: é certo que eu sou ateu, eu sou cético, eu não creio em Deus, mas Deus está destruindo o Egito. Então, ele poderia ali, no caso, ceder por amor ao seu povo, para que então o povo não sofresse aquele juízo. Ou seja, por amor da nação, submeter ao que Cristo, ao que o Senhor exigiu, mas ele é ímpio e ele não vai sacrificar sua posição para o bem geral do povo. Assim é o ímpio. Nós vimos isso também outro dia na vida de Acabe, como ele também perseverou no mal, e mesmo a destruição seca, Deus mandou seca, destruição, e não há quebrantamento, não há humilhação. E não é suficiente, irmãos, curiosidade intelectual. Não é suficiente. Faraó até que está curioso, vamos ver se teve milagre mesmo. E não adianta. Ele tem um coração duro, impenitente, diante do castigo judicial de Deus. Irmãos, ainda algumas aplicações finais a partir desse texto. Irmãos, veja que o Senhor exige libertação do seu povo e é Deus quem liberta. Deus vai libertar. Satanás, o mundo, a carne, pode se levantar, poderes econômicos, políticos podem se levantar. Nada vai impedir Deus de salvar os seus eleitos. Deus vai operar com a sua mão poderosa e vai enviar os seus juízos. E vai fazer distinção entre os fiéis e os infiéis.
Em meio a isso, tem algo também que aprendemos aqui nesse texto. Infelizmente, a criação sofre. Vê que os animais morreram, né? Os animais não têm racionalidade, ou seja, não tem culpa, né? Que é que o animal tem a ver com isso, né? Com Faraó duro. Era a economia, eram os recursos, era o dinheiro ali, a propriedade de Faraó. Mas veja que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala dessa condição atual nossa, ele diz assim, que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a criação, ela foi amaldiçoada na queda, por causa do pecado do homem, e a criação, então, ela sofre gemidos, como dores de parto, aguardando, então, a revelação dos filhos de Deus. Ela geme. A criação suporta angústias. E não somente ela, também os eleitos, os que têm o Espírito Santo. Nós gememos em nosso íntimo, por conta de toda essa tragédia que vemos aí, que observamos no texto. E enquanto aguardamos a redenção do nosso corpo. É claro que Deus cuida de nós, nos preserva, mas de alguma maneira também sofremos nessa terra, o mundo, a criação sofre, e nós aguardamos então a restauração de todas as coisas. Claro que Deus pode livrar os nossos bens, a nossa vida e propriedade. Houve uma preservação aqui, não quer dizer que o crente não vá sofrer ou tenha o corpo fechado, mas Deus, ele faz distinção e Deus cuida de cada um de nós. Também vimos aí a dureza do coração de Faraó, que foi punida. Faraó, então, se tornou um monumento da justiça e do poder de Deus, não se arrependeu. E a única maneira, irmãos, e que há esperança para os ímpios endurecidos, a única maneira de resolver esse problema, e há esperança, é com arrependimento, submissão a Cristo, é ir a Cristo. Com arrependimento e fé, é estar humilhado. Então, o homem ímpio, se não atender à voz de Deus, à voz de Cristo, vai continuar a guerra, Deus não vai retroceder. O que Deus fala, os juízos de Deus, a lei de Deus, as ordens de Deus, Deus irá manter. Deus tem um povo, Deus salva um povo, chama esse povo à santidade, à adoração. Deus não vai diminuir o seu padrão. E a única maneira, então, do homem estar em paz com Deus é se reconciliar com Deus, submeter a Cristo. Infelizmente, nós vemos aqui que muitos não vão fazer nada. No decorrer de todo esse processo, é o caso de Faraó, vão para a condenação eterna, resistindo a Deus, sofrendo punições de Deus. Deus, então, mandando juízo sobre os seus ídolos, sobre a economia, sobre a terra. A terra Deus vai sofrer, os rios, o mar, o ar, a terra vai sofrer do juízo de Deus. E nós vemos, então, que muitos não vão se arrepender, e isso revela a ruína do pecado. Como o pecado destrói o homem e o mundo até ao redor, a propriedade, os bens. E como, de fato, é terrível se colocar contra Deus. E saiba disso, há um custo na rebelião. Não sai de graça. Se acha que é muito servir a Deus, não é de graça desobedecer a Deus. Não é. Saiba disso. Deus mandou juízo sobre a economia. Há um custo em se rebelar contra Deus. Pode ser que não seja imediato, né? Os homens, eles se animam, né, em desobedecer a Deus, porque eles vão vivendo, né? Não vem agora. Fala que Cristo vai voltar, mas ele está demorando e as coisas parecem que estão dando certo para eles. E aí eles acham que não tem custo, irmãos. Faraó e o seu povo valorizavam os bens materiais e os ídolos da prosperidade, mais do que a obediência a Deus. E vai ter um custo, já argumentamos no sermão. Mas tem outra coisa que é importante. E é triste, mas é um alerta e é importante dizer. Ruína econômica não produz arrependimento. Deus manda ruína, juízo. Leia Apocalipse, você vai ver lá. Das trombetas, Deus manda lá
e o homem não se arrepende. Porque a salvação não é por sofrimento, não é por tragédias. A salvação é a salvação do pecado, tem que ser pelo sangue, como vimos aqui na mesa do Senhor. Infelizmente é triste, mas é isso, o homem não vai vir por causa... Muita gente diz assim, se Deus mandasse mais juízos e sofrimento e a coisa piorasse economicamente, os homens viriam. Não, infelizmente não, irmãos. Mas é, de fato, uma comunicação do Senhor na sua providência. Mas saiba disso, só Cristo concede o arrependimento para a vida. Só no Evangelho o homem encontra salvação, libertação. E aqui nós temos então uma palavra de Deus contra a idolatria econômica. Um alerta contra, então, os ídolos da economia, vantagens terrenas, e que não é de graça, irmãos. Não é de graça. Tem um custo. Vai ter perda. Se não for na vida, é na morte. Agora, se você estiver em Cristo, você vai estar seguro, na vida e na morte. Vai vencer. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, que possamos aprender com cada uma dessas pragas, com tudo que o Senhor fala aqui, possamos temer ao Senhor, de fato, as suas ameaças. Isso aqui é real. Tão certo quanto eu estou na sua frente aqui, saiba disso, que Deus vai punir os ímpios e esse ídolo do homem se não se arrepender. Saiba disso com toda certeza. Abra os seus olhos, você vai ver que isso já está aí, né, na verdade. E que o Senhor nos ajude, irmãos, que faça distinção, nos preserve, né, ouça as nossas orações, nos guarde, nos dê gratidão pela economia, por aquilo que Ele nos dá, e nos dê também usar tudo para a glória dEle, servi-lo de coração. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos Te adorar na Tua presença, poder Te servir, como livres que somos, salvos pela Tua graça. Toda glória ao Senhor Deus. Ó Deus, recebe culto e adoração. Ó Deus, opera em nosso coração o Teu temor. Nos dá levar a sério a Tua palavra, a Tua doutrina, as Tuas instituições. Ó Deus, a Tua igreja, o culto. Ó Deus, a santidade que o Senhor diz na Tua palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, santifica o nosso coração, dá-nos uma boa semana. Nos dá, ó Deus, ir à Tua palavra para discernir os tempos, assim como com facilidade hoje em dia vamos aos noticiários. Que também, ó Deus, busquemos sabedoria na Escritura. Que estejamos atentos, ó Deus, ao que o Senhor diz na Tua palavra. Nos abençoa, ó Deus, dá-nos também todas as Tuas graças, uma boa noite, uma boa semana. É no nome de Cristo que oramos. Amém.